Por que ela não tá chorando, doutor? Fala pra mim que isso é normal. Eu nunca esqueço a voz do Henrique naquela noite. O cara que mandava em meio São Paulo, dono de prédios, shoppings, hotéis. Tava ali na sala de parto branco tremendo igual qualquer pai apavorado. A bebê nasceu perfeita. Rosada, olhos bem abertos, encarando as luzes do hospital particular mais caro da cidade. Mas o silêncio cortava o ar. Nada de choro, nada de gemido, nada. A pediatra estalou os dedos do lado do ouvido da menina. Depois bateu palma. Eu vi o rosto dela mudar na hora. Vamos fazer uns exames, ela disse, tentando sorrir. Mas eu já sabia que tinha coisa séria ali. Passaram horas em teste, audiometria, ressonância, tudo o que você imaginar. De madrugada, o médico-chefe chamou Henrique e a esposa, a Carolina, para conversar. Eu estava de longe segurando uma prancheta, fingindo que não ouvia. Sua filha é forte e saudável, mas não responde a nenhum som. Pelo que temos até agora, ela é surda. A Carolina levou a mão na boca. Henrique só ficou parado encarando o nada. Depois foi até o berçário, encostou a testa no vidro e sussurrou. Lara, é o papai. Você me escuta. Só mexe a mão se escutar. A menina continuou quieta, olhando para o teto. Naquele momento, o homem que comprava tudo entendeu que dinheiro nenhum compra um único som. E aquilo destruiu ele por dentro. Henrique tentou seguir a vida. Mas a verdade é que nada voltou ao normal depois daquela noite. A casa enorme no Morumbi, sempre cheia de barulho, e gente virou silenciosa como a própria Lara. De manhã, ele entrava no quarto dela devagar, torcendo para que naquele dia fosse diferente. Bom dia, minha princesa, murmurava chegando perto, quase tocando o ouvido dela. Lara virava o rosto devagar, sorria. Mas não por ter escutado. Era só porque reconhecia o pai pelo movimento, pelo jeito de pegar na mão dela. E isso, em vez de consolar, machucava-a ainda mais. Henrique começou a faltar reuniões, perder prazos, esquecer compromissos. A equipe achou que era excesso de trabalho. A verdade é que ele não tinha cabeça para mais nada. À noite trancava a porta do escritório e ficava revendo relatórios médicos, orçamentos absurdos, cirurgias experimentais na Alemanha, implantes, terapias. Tudo. Carolina tentava ser forte, mas tinha dias que desabava no corredor quando a filha não via. A gente fez tudo certo, Henrique. Por que isso aconteceu? Ele nunca tinha a resposta. Os especialistas vinham de todo canto do mundo. Ficavam hospedados no melhor hotel com motorista exclusivo, comida assinada por chefe famoso. Henrique pagava antes mesmo da consulta acontecer. E um por um diziam a mesma coisa. Sua filha Perfua é perfeita. Mas não ouvimos nenhum tipo de resposta neural. Não sabemos o motivo. O não sabemos foi virando um fantasma dentro da casa. Lara cresceu quietinha, observando tudo com olhos grandes e atentos. Enquanto outras crianças gritavam no parquinho, ela ficava sentada no balanço, empurrando o chão com o pé devagar. Nunca reclamava, nunca chorava, porque nunca ouviu o próprio choro. Henrique às vezes ficava olhando para ela da janela do carro parado na rua, sem coragem de descer. Ela merece um mundo inteiro, e eu não consigo dar um único som, pensava. Mas o que ninguém sabia, nem ele, nem Carolina, nem os médicos, é que não era falta de capacidade. Não era destino, genética, nem azar. Era algo escondido. Algo colocado ali bem perto do ouvido dela, não por acidente, mas por alguém que se aproveitou da confiança da família. E Lara sentia. Sentia o incômodo, a pressão, a dor que não sabia explicar. A cada dia que passava, Henrique se culpava mais, acreditando que estava falhando como pai. Mal sabia ele que para salvar a própria filha não precisava de outro especialista nem de mais dinheiro. Precisava apenas cruzar o caminho de alguém que o mundo nunca notou. Uma menina simples, invisível como Lara também se sentia, e que carregava um dom que nenhum médico tinha. A poucos quilômetros dali, em um apartamento apertado sobre uma lavanderia em Capão Redondo, vivia alguém que nunca imaginaria fazer parte da história da família de Henrique. O nome dela era Sofia, 7 anos, franzina, sempre com o mesmo tênis gasto e um caderno cheio de desenhos. Sofia não tinha nada, mas enxergava tudo. Sentia tudo. Era como se o coração dela tivesse antenas. Quando alguém sofria mesmo fingindo estar bem, ela percebia. Às vezes até antes da própria pessoa admitir.
A mãe Dona Marina vivia exausta trabalhando em 2 empregos para sustentar as duas. Mesmo assim, sempre dizia: "Filha, você tem um dom. Um dia ele vai servir para alguma coisa grande. Você vai ver." Sofia apenas sorria tímida. Não se achava especial. Achava só normal. Mas o destino estava costurando as 2 histórias, a dela e a da pequena Lara, sem que nenhuma das famílias percebesse. Lara, agora com 6 anos, estudava numa escola particular enorme, cheia de cores e risadas que ela nunca ouvia. Fazia leitura labial, aprendia libras rápido, mas continuava isolada. As crianças gritavam: "Vem brincar", e ela, sem entender, apenas sorria e acenava. Depois ficava sozinha no canto, abraçando os joelhos. Henrique via isso e o peito dele apertava. Eu daria tudo para ela não se sentir diferente, pensava. Do outro lado da cidade, Sofia voltava da escola arrastando a mochila pesada. Um dia duro, prova difícil, metade do lanche doado para um colega. Mas ela jamais reclamava, tinha aprendido cedo que reclamar não enchia a geladeira. Ao passar pelo bairro rico, onde a mãe trabalhava limpando escritórios, Sofia sempre olhava para cima, para os muros altos, imaginando como seria viver ali dentro. Não por luxo, mas porque parecia tranquilo. Mal sabia ela que atrás daqueles muros morava uma menina que carregava uma dor silenciosa, uma dor que ela, Sofia, seria a única capaz de perceber. O encontro das duas estava se aproximando. 2 mundos completamente diferentes, 2 infâncias marcadas pela falta, uma de som, a outra de oportunidades. Mas quando finalmente se cruzassem, nada no destino daquela família, nem no destino de Sofia, continuaria igual. Naquela terça-feira quente, o destino enfim decidiu colocar Sofia e Lara frente a frente, mas não de um jeito grandioso, e sim no tipo de momento simples que quase ninguém nota. Lara estava sentada na calçada do lado de fora dos portões enormes da mansão. O motorista tinha se atrasado. A babá tinha ido buscar algo dentro da casa, e Henrique, preso numa ligação, nem percebeu que a filha tinha caminhado até o portão. Ela gostava de observar o movimento da rua, mesmo sem ouvir nada. Aquilo fazia ela se sentir parte do mundo. Sofia virou a esquina arrastando a mochila e, assim que a viu, parou. A menina do vestido vermelho estava imóvel demais. Olhar perdido, mãozinha tocando atrás da orelha, como se algo estivesse incomodando. E aquele velho puxão no peito de Sofia veio forte, o mesmo que sentia quando alguém sofria em silêncio. Ela se aproximou devagar, sem falar nada. Não queria assustar. Lara a observou com curiosidade. Primeiro os olhos, depois a boca, tentando decifrar se a estranha estava falando. Mas Sofia apenas sorriu e apontou para o vestido dela, fazendo um sinal de aprovação com o polegar. Lara sorriu de volta, um sorriso tímido carente de amizade. As duas se sentaram no meio-fio, sem trocar uma única palavra. Era como se o silêncio delas se entendesse. Mas então Sofia percebeu algo. Cada vez que Lara mexia a cabeça, ela levava a mão ao ponto exato atrás da orelha, como se estivesse sentindo dor. Não era só incômodo, era sofrimento. "Tá doendo aí, Sofia?" perguntou devagar, deixando os lábios bem visíveis. Lara congelou. Ninguém nunca tinha perguntado aquilo. Ela assentiu com força, quase aliviada por ser finalmente vista. Sofia estendeu a mão esperando permissão. Lara hesitou e segurou. No instante em que seus dedos tocaram a região atrás do aparelho auditivo, Sofia sentiu não com os olhos, não com lógica, mas com aquela sensibilidade que ela mesma não entendia. Tinha algo ali dentro, algo que não fazia sentido nenhum. Lara gemeu sem som, apertando o joelho de Sofia. Era dor verdadeira, dor antiga. "Calma, eu tô aqui", Sofia sussurrou. A partir daquele toque, tudo começou a mudar. Não porque Sofia sabia o que estava fazendo, mas porque ela foi a única criança, a única pessoa que não olhou para Lara e pensou: problema médico. Ela olhou e pensou: ela tá sofrendo e eu preciso ajudar. O que viria depois daquele momento simples ainda destruiria e reconstruiria vidas. Mas ali naquela calçada, 2 meninas se reconheceram na dor e se escolheram. Sofia respirou fundo. O coração dela batia rápido, como se avisasse que algo muito maior que ela estava prestes a acontecer. Ali no meio-fio de um bairro,
onde ela normalmente jamais teria parado, ela sentia com uma certeza quase dolorosa que precisava ajudar Lara. Com muito cuidado, afastou um pouquinho o aparelho auditivo. Lara endureceu o corpo, mas não soltou a mão dela. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse realmente entendendo o que ela tentava dizer sem palavras. Vai doer um pouquinho, tá, Sofia? Avisou falando devagar. Lara apertou sua mão em resposta. Sofia tocou o ponto exato atrás da orelha da menina e sentiu não era pele, não era parte do aparelho. Era duro frio metálico. Um objeto pequeno enfiado ali como se quisessem esconder. O estômago dela revirou. Quando começou a puxar com a unha tentando encaixar a pontinha do dedo por trás da peça, Lara abriu a boca num grito silencioso. Sofia quase desistiu. Eu sei que dói, mas eu tô com você. Ela falava como quem abraça com a voz. De repente, passos pesados ecoaram atrás delas. Um homem enorme jaqueta de couro correndo como se o mundo estivesse desabando. Sofia congelou. Lara segurou seu braço com força. Não me deixa, Lara murmurou só com o olhar. O homem parou diante delas ofegante. Menina! Não mexe! Nisso! Ele gritou, mas não era raiva, era pavor. Sofia se colocou à frente de Lara mesmo tremendo. Ela tá com dor. Eu tô ajudando. Os olhos do homem suavizaram. Depois ficaram molhados. Eu sei. Eu tentei avisar os pais dela. Tentei dizer que tinha algo errado. Ninguém me ouviu. Lara olhou para ele com um tipo de carinho triste, como se reconhecesse aquele medo. Sofia então respirou fundo. Voltou a tocar a peça escondida. Eu vou tirar. Segura firme. 1, 2, 3. Ela puxou. Lara arqueou o corpo, e então algo minúsculo, brilhante e afiado deslizou para fora. Sofia caiu para trás, o objeto na palma da mão tremendo. O homem a segurou antes que ela batesse no chão. Meu Deus, você conseguiu! Lara levou a mão à orelha sentindo o alívio imediato. E naquele instante, um barulho distante, um buzinaço vindo da avenida fez sua cabeça virar. Lara arregalou os olhos. Sofia, sem entender, perguntou. O que foi? Lara apontou para a rua, para a buzina, para o próprio ouvido, e então sorriu um sorriso que parecia soltar anos de silêncio. Porque ela tinha ouvido, pela primeira vez na vida. E nada, absolutamente nada, seria igual depois disso. A buzina ainda ecoava na rua quando o portão da mansão se abriu com força. Henrique surgiu primeiro, desesperado, correndo até a filha. 2 seguranças vieram atrás, e logo a babá também apareceu ofegante. Lara. Meu Deus, o que aconteceu? Ele perguntava sem parar, pegando a menina nos braços. Mas Lara não olhava para o pai. Ela olhava para a rua, procurando de onde vinha o som que tinha acabado de ouvir. Um som tão simples, tão trivial, mas que para ela era um milagre. Quando finalmente apontou para o próprio ouvido sorrindo através das lágrimas, Henrique sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você ouviu isso? Ele disse a voz falhando. Lara confirmou com a cabeça tímida e emocionada. E então o medo virou confusão. A confusão virou choque. E o choque virou raiva, quando Sofia estendeu a mão e mostrou o objeto metálico que tinha tirado dali. Henrique pegou o chip com cuidado. Quando viu o modelo, o número gravado, a precisão da peça, o rosto dele ficou cinza. Isso não é médico. Não é parte do dispositivo dela. A voz dele tremeu. Alguém colocou isso aqui. Carolina, que acabara de chegar, tampou a boca com a mão ao ouvir aquelas palavras. Marcos, o homem de jaqueta de couro, deu um passo à frente. Eu avisei, senhor. Eu disse que algo estava errado. Disse que ela estava com dor. Mas ninguém acreditou. Henrique olhou para ele derrotado. Você estava certo, eu não ouvi. Sofia, que até então permanecia atrás de Lara, se aproximou devagar. Estava chorando com medo de ter feito algo errado. Eu só queria ajudar, ela disse baixinho. Henrique se ajoelhou diante dela, colocando as mãos nos ombros da menina. Você salvou minha filha! Ele respirou fundo, tentando conter o pranto. Salvou o que eu mais amo nesse mundo. Carolina se abaixou também, pegando a mão de Sofia. Como você percebeu? Os médicos nunca viram nada. Eu senti que ela estava com dor. Sofia, respondeu simples, como quem diz a coisa mais óbvia do mundo. Lara, ainda tremendo, abraçou Sofia pela cintura. Um abraço apertado, grato.
Um abraço que dizia tudo o que as duas não sabiam colocar em palavras. Henrique se levantou, olhando para o portão para a rua para os seguranças. Quero saber quem teve acesso ao aparelho dela. Quero nomes, agora. A voz saiu firme, fria, diferente. Não era o pai desesperado, era o homem que comandava meio São Paulo falando. Mas antes que qualquer resposta viesse, um arrepio percorreu a espinha de Sofia. Um pressentimento, uma sombra que não dava para explicar. O som de passos na entrada da mansão se aproximou. Lentamente, quase calculado. Quando todos se viraram, a babá estava parada ali. Sorriso apagado, olhar vazio, mãos trêmulas. Estão me procurando, ela disse. E o silêncio que tomou conta da rua foi o som mais assustador daquele dia. A presença de Rebeca, a babá, parou todos como se o tempo tivesse prendido a respiração. Ela estava calma demais. Assustadoramente calma. Henrique deu um passo à frente, o pulso latejando no pescoço. Onde você estava? A voz dele saiu baixa, tensa. Por que desligou o celular? Ela inclinou a cabeça devagar, como se estivesse analisando a sala inteira. Vocês estavam falando de mim? Não estavam, disse com um sorriso pequeno duro. Eu ouvi meu nome. Marcos instintivamente se moveu, ficando entre ela e Lara. Sofia segurou a mão da menina, sentindo o corpo dela tremer. Henrique ergueu o chip. Isso aqui estava atrás do aparelho da minha filha. 3 meses. 3 anos de dor. 3 anos de silêncio. Você quer me dizer algo? Rebeca prendeu a respiração por um segundo. Seus olhos encheram de lágrimas, mas não de arrependimento. Era raiva, era inveja, era cansaço. Vocês nunca perceberam nada, ela disse, a voz embargada. Nunca olharam para mim. Para vocês eu era só... A babá. Carolina deu um passo incrédula. Você machucou a nossa filha? Por quê? Rebeca fechou os olhos, inspirando fundo. Porque vocês não sabem o que é lutar para pagar aluguel. Não sabem o que é criar um filho sozinha. Não sabem o que é acordar todo dia e ver uma criança vivendo o que a minha nunca pôde. Ela apontou para Lara. Ela tinha tudo. E eu, nada. A sala ficou gelada. Henrique passou a mão nos cabelos, desesperado. Então você puniu uma criança por causa da sua dor? Rebeca começou a chorar feio, descontrolado, como quem finalmente desabou depois de anos segurando o mundo nas costas. Eu não queria. Eu só queria que vocês percebessem que eu existia. A peça era só para causar incômodo. Eu achei que os médicos iam tirar, mas ninguém viu. E eu fiquei com medo. Marcos deu um passo à frente, firme, com o maxilar travado. Você teve medo. Ela viveu com dor. Ela viveu no silêncio porque você quis ser vista. Rebeca desabou no chão, chorando alto. Foi então que algo impossível aconteceu. Lara soltou a mão de Sofia e caminhou até a babá. Todos tentaram segurar, mas a menina se abaixou bem na frente dela. Com uma voz rouca, frágil, sua segunda palavra da vida inteira, ela sussurrou. Triste. Rebeca levantou o rosto confusa. Lara repetiu, tocando o peito dela. Você triste. Eu perdoo. Não havia plateia, nem música, nem preparo emocional. Só uma criança que recém tinha começado a ouvir e decidiu que mesmo assim era capaz de sentir. Carolina começou a chorar. Henrique também. Até Marcos virou o rosto. A polícia chegou naquele momento silenciosa, como se respeitasse o que acabara de acontecer. Rebeca se entregou sem protestar, sem olhar para ninguém, exceto Lara, que ainda a observava com uma compaixão impossível de entender. Enquanto a levavam, Sofia abraçou Lara por trás, protegendo, acolhendo. E Henrique, olhando para as duas meninas, uma rica, outra pobre, mas unidas por algo que nenhum adulto conseguiu enxergar, sentiu pela primeira vez que, de algum jeito, a vida estava lhes dando uma segunda chance. Uma chance de começar de novo, com verdade, com cura e com amor suficiente para costurar até as feridas mais profundas. A sala ainda parecia carregada depois da saída de Rebeca. O chorinho abafado de Lara ecoava baixinho agora, um som real quase tímido, como se o mundo estivesse nascendo de novo para ela. Sofia a abraçou de lado e a menina, pela primeira vez, apertou de volta, ouvindo o barulho suave do tecido se mexendo. Henrique, completamente atordoado, sentou no sofá, como quem enfim permite que o corpo desabe, depois de anos segurando tudo sozinho.
Carolina ajoelhou ao lado, segurando a mão dele. Acabou, ela disse com a voz quebrada. Pelo menos, essa parte acabou. Ele não respondeu. Só olhou para Lara e Sofia, duas crianças tão diferentes, mas tão ligadas, e deixou que as lágrimas caíssem sem vergonha nenhuma. Marcos, encostado na parede, limpava o rosto com o antebraço, tentando parecer firme. Mas o olhar dele traía tudo culpa, alívio, gratidão. Foi então que Lara se aproximou dele, passos miúdos, hesitantes, e tocou sua mão. Marcos se agachou, o rosto vermelho. Eu devia ter te protegido. Eu tentei. Ele engoliu seco. Me perdoa, pequena. Lara levantou a mãozinha e tocou o próprio ouvido. Dor. Acabou. Ela disse baixinho, a voz arranhada, mas viva. Marcos abriu um sorriso que nunca ninguém tinha visto nele. Um sorriso de paz, de missão cumprida, mesmo não tendo conseguido sozinho. Nos dias seguintes, a casa parecia outra. Lara testava sons como quem experimenta cores, risadas, vendo passos, o latido distante de um cachorro. Cada descoberta era uma explosão de emoção. Sofia era a única que ela queria por perto em todos esses momentos. Angela, mãe da Sofia, foi convidada para tomar café na mansão e acabou ficando a tarde inteira. Depois, mais um dia. Depois virou rotina. Carolina e ela criaram uma amizade bonita, daquelas que nascem da dor compartilhada e da gratidão sincera. Henrique cuidava dos negócios, sim, mas agora sempre com o celular carregado de vídeos da filha dizendo palavras novas, rindo, treinando sílabas. Ele mostrava para quem quisesse ver e para quem não quisesse também. Marcos continuava firme, vigiando a casa com mais zelo do que nunca. Mas quando ninguém via, ele também ensinava Lara a amarrar cadarço, a subir no banco da bicicleta, a ouvir o som da própria risada sem medo. Numa tarde de quinta-feira, Lara tocou o braço de Sofia. Quero ouvir mais, ela disse. Ouvir o quê? Sofia perguntou sorrindo. Lara pensou. Encostou a cabeça no ombro da amiga e respondeu. A vida. Sofia segurou a mão dela. Então vamos juntas. E assim seguiram duas meninas que jamais deveriam ter se encontrado, mas que mudaram o destino uma da outra. Uma descobrindo o som, a outra descobrindo seu propósito. E naquele abraço simples ficou claro, o mundo finalmente tinha começado a fazer sentido para as duas. Aquela quinta-feira terminou com um pôr-do-sol que parecia pintura-céu alaranjado. Vento leve, sons que Lara agora tentava decifrar como se fossem mensagens secretas do mundo. Mas o que ninguém imaginava era que 3 meses depois, tudo aquilo já teria virado rotina. E, ao mesmo tempo, um milagre diário. Lara agora estudava na mesma escola que Sofia. Uniforme igual mochila, igual passos, sincronizados pelos corredores como se fossem irmãs desde sempre. No começo, Sofia ficou meio perdida. Era estranho estar em um lugar tão bonito, com livros novos, pátios enormes, lanche quente todos os dias. Mas ela nunca deixou que isso subisse a cabeça. Continuava sendo ela simples, sensível, generosa. Lara, por outro lado, vivia um renascimento. Cada dia trazia um som novo, o tic-tac do relógio, o barulho da chuva no telhado, o oi tímido de um colega de classe. E a voz dela. A voz dela florescia. Irregular, suave, um pouquinho rouca, mas cheia de vida. Certo dia, na hora do almoço, Lara encostou a cabeça no ombro de Sofia e disse, Você é meu som favorito. Sofia riu, mas os olhos brilharam de verdade. Enquanto isso, na mansão, a vida também havia mudado. Angela, a mãe de Sofia, finalmente pôde largar um dos empregos e respirar um pouco. Carolina vivia dizendo, aqui você não é funcionária, é família. Marcos visitava sempre mesmo de folga. Tinha virado uma espécie de tio protetor, ensinando as meninas a andar de bicicleta sem rodinhas, sempre atento, sempre por perto. E Henrique... Bom, Henrique parecia outro homem. O peso de anos tinha saído das costas. Agora ele chegava cedo, ajudava com lição, aparecia no parquinho da escola, se emocionava com qualquer progresso. Era como se tivesse recebido a chance de ser pai de verdade pela primeira vez. Uma noite depois do jantar, Lara pediu para todos sentarem no chão da sala. Ela segurou a mão de cada um. Olhou para Sofia e disse com esforço, pausando as sílabas. Eu tenho família grande agora.
A frase saiu torta, mas saiu. E ninguém conteve o choro. Sofia abraçou a amiga com força. Eu também tenho, respondeu baixinho. Não importava a classe social, bairro, cor ou passado. Aquele grupo improvável tinha se encontrado pelo acaso e ficado junto por escolha. E ali no silêncio confortável que só existe entre pessoas que se amam, uma coisa ficou clara. A história delas não era sobre dor, era sobre cura, e estava apenas começando. Naquela noite de sexta-feira, a mansão estava iluminada de um jeito diferente. Não era festa, não era evento. Era só vida acontecendo. Sofia e Lara estavam no jardim, deitadas na grama, ouvindo o som dos grilos, som comum, para qualquer criança, mas para Lara ainda era novidade. Parece estrelinha cantando, ela disse sorrindo torto. Sofia riu. Então tá ouvindo um monte de estrelinha hoje. Lara virou o rosto e segurou a mão dela. Obrigada por não ir embora naquele dia. Sofia apertou de volta. Eu nunca ia. Dentro da casa, Henrique observava pela janela. Às vezes ainda se perguntava como uma menina tão pequena, tão simples, tinha conseguido fazer o que nenhum especialista conseguiu. Mas depois de meses convivendo com Sofia, ele entendeu não era técnica, era coração, era sensibilidade, era ver o que o mundo inteiro ignora. E ali naquele quintal silencioso e cheio de estrelas, ele percebeu que o maior milagre não foi Lara ouvir, foi Lara ser vista. Às vezes o que salva alguém não é dinheiro, não é conhecimento, não é poder. É atenção. É parar por 5 minutos e perceber que existe dor atrás de um sorriso. É enxergar o invisível. Foi isso que Sofia fez, e por causa disso, uma menina finalmente ouviu sua própria vida começar.